Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. Hoje nós vamos fazer a análise pré-jogo da partida contra o Getafe, que é o primeiro jogo do Barcelona dentro de casa após 3 partidas consecutivas atuando fora. O Getafe foi um dos poucos times que na temporada passada o Barcelona do Xavi conseguiu golear. E hoje eles estão muito piores do que naquela época, brigando para não cair, na zona de rebaixamento, sem nenhuma vitória em 6 jogos nessa temporada e mais, com apenas 1 ponto conquistado fora de casa. Pô, é difícil não estar confiante que o Flic-Flaca vai fazer mais uma vítima e continuar aumentando a distância como o melhor ataque do campeonato. Mas eu vou tentar ser humilde para tentar trazer uma análise o mais precisa possível para vocês que me acompanham. Mas antes dessa análise começar, deixa eu te fazer um pedido, porque eu sei que tu esquece. Deixa aí o teu engajamento, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, é só clicar no sininho. Fazendo tudo isso, você nos ajuda a continuar crescendo e levar um conteúdo cada vez melhor do Barça para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Feito o pedido, vamos lá. Como joga o Getafe? O Getafe é um dos times mais entediantes do futebol mundial atualmente. Eu tive o desprazer de assistir uma partida entre Getafe e Rayo Vallecano. Esse é o tipo de sacrifício que eu faço para trazer o melhor conteúdo possível para vocês. Assisto todos os jogos que eu consigo de La Liga, inclusive Getafe e Rayo Vallecano, e eles conseguiram bater um recorde. Jogaram 90 minutos e não acertaram um chute a gol. Nunca tinha acontecido na história do futebol espanhol, mas esses dois conseguiram essa proeza. O Rayo Vallecano até mostrou um certo incômodo e tentou buscar a vitória em alguns momentos, mas o Getafe, que olha só, jogava em casa, ficou extremamente satisfeito com o placar zerado e ainda agiu como se tivesse ganhado de goleada. Todo mundo saiu do campo se aplaudindo e se cumprimentando. Se esse comportamento do time do Bordalás fosse exceção, era só uma curiosidade, era um dado aleatório que a gente traria para o vídeo, mas a realidade é que na temporada passada já era mais ou menos assim. E nessa, eles abraçaram de vez. O Getafe é um time retranqueiro. Está disposto sim a abrir mão de buscar o resultado se ele acreditar que com isso vai poder garantir um pontinho e o 0 a 0 no placar. Isso faz com que seja uma equipe de extremos, porque é o segundo pior ataque do campeonato com 3 gols, só o Valladolid fez menos, só marcou 2 vezes, mas ao mesmo tempo está no top 3 das defesas, só tomou 5 gols e está ao lado do Barcelona, atrás de Real e Atlético de Madrid, que sofreram 3. Sabendo disso, ninguém jamais vai apostar que justamente contra o líder do campeonato, com campanha 100%, melhor ataque da competição, assombrando os adversários, metendo goleada em todo mundo, do nada, os caras vão criar coragem, abrir mão da sua tática de jogar lá atrás, esperando uma bola de contra-ataque e começar a tentar propor jogo. Não tem jeito, vai ser ataque contra defesa, muito parecido com como foi contra o Real Valladolid. Vamos só torcer para ser o mesmo resultado. A tendência é que eles mantenham uma distribuição tática em campo que já foi utilizada até contra equipes de menor potencial técnico, com uma linha de 5 defensores lá atrás, 3 no meio de campo e 2 atacantes. Sendo que, em muitos momentos do jogo, um desses atacantes recua, fecha uma linha de 4 na frente da área e você tem um 5-4-1, onde absolutamente ninguém está pensando em como vai fazer para contra-atacar. Eles só estão pensando em como vão fazer para defender. Na temporada passada, esses 2 atacantes eram o Borja Mayoral e o Greenwood. Mas o Greenwood foi embora, o empréstimo dele terminou e o Borja Mayoral sofreu uma lesão ainda no mês de março. Só semana passada se recuperou, até entrou nas 2 últimas partidas, mas nunca jogando mais do que 15 minutos e é muito difícil imaginar que ele venha a ser titular. Então a dupla de ataque que nós vamos enfrentar é totalmente diferente daquela que nós vimos na temporada 23-24. Devem jogar o turco Yildirim e o nigeriano Uche.
O Yildirim é mais referência e o Uche é um cara mais de movimentação. Inclusive, é ele que exerce a função que eu te falei anteriormente de descer para fechar a linha de 4 no meio de campo e reforçar um pouco mais a marcação. E agora vem uma informação que tu vai gostar. Esse Uche nunca foi atacante na vida dele. As únicas 4 partidas que ele fez como atacante na vida foi justamente depois que ele veio para o Getafe. Porque todo o seu histórico como jogador é sendo volante. É tanta retranca que até o atacante dos caras é volante. Os 3 meio-campistas são todos volantes, não tem muita intimidade com a bola e a prioridade é fechar os espaços. Jogam bem próximo da linha defensiva e gastam a maior parte da sua energia tentando recuperar a bola, o que acarreta que muitas vezes falta perna para fazer alguma coisa interessante com ela. Quem fica encarregado de pelo menos tentar fazer alguma coisa é o Luiz Milla, que na maior parte do tempo atua fazendo tentativas de lançamento para os atacantes brigarem, porque tanto o Uche quanto o Yildirim são altos e fortes, mas também pode tentar explorar as costas da defesa, dando a bola em velocidade para o atacante nigeriano. O turco não vai ter tanta facilidade assim para correr atrás. Quando não é na base do chutão, o próprio Milla fica encarregado de tentar controlar a posse de bola, esperar os laterais saírem um pouco e usar eles como válvula de escape. Na esquerda joga o Rico, na direita joga o Iglesias e nenhum desses 3 caras que eu citei que são importantes na construção da equipe são verdadeiramente diferenciados. Mas é como diz o ditado, em terra de cego, quem tem um olho é rei. E esses 3 é quem acabam fazendo as funções que você esperaria que alguém com mais intimidade com a bola viesse a fazer, mas que no Getafe não tem outro. Tem que ser eles mesmo. Foram vários os nomes que nós citamos só nesse começo de vídeo, mas afinal de contas, quais deles são mais importantes da gente lembrar? Quais deles vão ser os 3 que mais vão aparecer na partida contra o Barça? Você já sabe o que vem agora nesse vídeo. Tá na hora do top 3 dos cara. Estaria nesse top 3 se eu acreditasse que ele poderia estar no time titular o Borja Mayoral, que chegou a ser cogitado como opção para jogar a Eurocopa e só não foi por conta da lesão. Naquele momento ele era o artilheiro do Campeonato Espanhol com 15 gols em 27 partidas. Mas como ainda está buscando seu melhor condicionamento físico, não deve jogar os 90 minutos e por isso não faz sentido ele aparecer aqui no top 3 de ameaças do adversário. Mas o primeiro que vai aparecer também é atacante. No terceiro lugar desse pódio de talento do adversário está o Kristantos Uche. Eu fiquei muito na dúvida se eu ia colocar em terceiro lugar o Uche ou o Milla, porque o Milla é muito importante na distribuição de jogo do Getafe, mas eu cheguei à conclusão que o Uche tinha mais merecimento porque ele representa muito melhor esse espírito do Getafe, de muita briga, muito físico, muita entrega e nem tanta técnica. Além disso, é ele que permite que o técnico faça uma variação tática dentro da partida sem precisar de substituições. Até porque se os titulares são de baixo nível, imagina os reservas que tem que entrar. Ele é, como nós já citamos anteriormente, justamente aquele atacante que quando a equipe tem a bola, ele faz uma linha ao lado do Yildirim, que é a referência maior, para tentar brigar para segurar a posse de bola longe do seu gol. Ao mesmo tempo, ele também é o cara que sem a bola recua para ajudar na recomposição e permite que se faça na frente da própria área uma linha de 4 jogadores de meio campo. Não espere ver o Kristantos Uche em um time grande em algum momento da carreira dele. Ele não tem o refino técnico necessário para dar um salto de qualidade. Mas no Getafe, ele está no ambiente perfeito para as suas qualidades. E pode ter certeza que quando você estiver assistindo a partida, um dos nomes que o narrador mais vai falar é o dele. Porque ele está no ataque, no meio de campo, ajudando na defesa, para onde você olhar, tá o Uche dando um carrinho com a cabeça, se for necessário, para tentar ajudar a equipe a sair com um pontinho. 3 é ambição demais, mas um pontinho eles sempre tentam beliscar. Em segundo lugar, o zagueiro Diéné, ou Diéné, a galera que gosta de falar francês. O togolês é o líder da defesa do Getafe, leva a abraçadeira de capitão, tá na equipe há muito tempo.
Quando era mais jovem, lá na casa dos seus 27 para 28 anos, ele até foi cogitado de dar um salto para equipes com mais ambições, com objetivos maiores no Campeonato Espanhol, mas acabou que o tempo foi passando, ele foi ficando e agora aos 32 não tem mais muito o que ele fazer fora do Getafe. Ele resolveu abraçar a condição de ser uma das bandeiras desse time de meio de tabela que nessa temporada vai ter que fazer muito esforço para não virar time rebaixado. Vai ter que jogar muita bola, porque provavelmente vai ficar responsável pela marcação do Lewandowski, embora numa opção tática mais defensiva você possa tirar o Iglesias e colocar ele para atuar pela lateral direita, aí ele ficaria encarregado de marcar o Rafinha ou o Baldé, dependendo de quem caísse por ali, mas qualquer que seja a configuração, será um dos responsáveis por tentar garantir o 0 a 0, ou se isso não for possível, pelo menos impedir uma humilhação. Porque se esse time, quando foi a Montjuïc temporada passada, levou 4 a 0 do Barcelona do Xavi, imagina o que é que vai acontecer agora que vai enfrentar o Barcelona do Hansi Flick. E para terminar essa lista de top 3 jogadores do Getafe, um cara que deve aparecer muito na partida, seja fazendo defesas milagrosas ou buscando a bola no fundo do gol em vários momentos. Não podia ser outro. Num jogo como esse, em que um time vai atacar e o outro vai simplesmente tentar defender, o top 1 dos caras tem que ser o goleiro Davi Soria. O Soria é um goleiro de elite? Não. Ele em algum momento foi cogitado para ser titular de uma grande equipe? Menos ainda. Mas se o Getafe vai ter alguma chance nessa partida e principalmente no campeonato de sobreviver e permanecer na primeira divisão, vai passar muito pelas defesas do Davi Soria. Mesmo que não seja um goleiro de primeira prateleira, também não é um goleiro ruim. Ele é bastante consistente. Ele é um goleiro nota 7. E nessa temporada vem fazendo um trabalho muito bom, porque apesar do Getafe ser um time montado para defender, não tem os melhores defensores do mundo. E é muito frequente que eles se equivoquem e o atacante tenha a oportunidade de finalizar. Então são as defesas do Soria que mantêm o Getafe com apenas 5 gols sofridos no campeonato até aqui. Não é um time forte, não é um time que joga bem, mas é um time que entende as suas limitações e que tenta arrancar de pontinho em pontinho uma maneira de sobreviver na primeira divisão. Na temporada passada, chegou a ter ambições maiores, mas por conta de problema de fair play, perdeu a maioria dos seus destaques técnicos e o que sobrou não dá para manter o mesmo nível de desempenho. Resultado, o Barcelona tem grandes chances de vencer. Mas para isso, vai ter que ficar atento a alguns pontos cruciais, que nós vamos revelar agora, na nossa parte do vídeo em que nós falamos as 5 chaves para a vitória. Chave número 1, concentração defensiva. Quando você joga contra uma equipe como é o Getafe, é muito comum que os seus zagueiros e o goleiro acabem muito tempo se envolvendo muito pouco na partida, e é natural que eles percam o foco. É justamente aí que os caras do outro lado, que estão elétricos, que estão correndo, que estão brigando por cada centímetro da grama, eles consigam se aproveitar dessa falta de concentração para arrumar um golzinho. É aquele escanteio que podia ter sido cortado para a lateral, é aquela falta que poderia ser evitada e acaba chamando o time adversário para dentro da sua área, é aquele passe displicente no campo defensivo que deixa um atacante veloz tomar a bola e partir sozinho para cima do goleiro. São os lances que não envolvem tanto a capacidade deles de criar, mas a desconcentração dos nossos defensores que permitem que eles criem. Isso tem que ser evitado em qualquer jogo, mas numa partida como essa é importante ter a atenção redobrada, porque se você relaxar, é aí que eles vão conseguir te machucar. Segunda chave, imposição física na defesa. O Getafe não é uma equipe que tenta sair construindo de trás. Você não vai ver o zagueiro tentando um passe rebuscado e nem o volante se esforçando para fugir da pressão com qualidade. Normalmente o que eles tentam é a ligação direta para aproveitar a estatura e a capacidade física dos seus atacantes para ganhar em cima e brigar pela segunda bola. Se esses duelos forem perdidos e a bola ficar sobrando constantemente para atletas do Getafe, ainda que eles não sejam os melhores jogadores do mundo, futebol a gente sabe como é. Um chute de sorte
vira prêmio Puskás. E mesmo que não vire oportunidade de gol, acaba sendo uma arma importante até para se defender, porque dá tempo para os defensores descansarem e quando o Barcelona tentar atacar de novo, eles estão com o fôlego renovado para correr atrás dos nossos atacantes. A nossa chave número 3, coragem para chutar. Um time que joga com 5 defensores dentro da área e 4 na meia-lua não vai te dar a oportunidade de chegar tocando perto do seu gol. É muito importante ao enfrentar equipes desse tipo ter a coragem para chutar de fora da área. Ah, mas vai ter muita gente na frente, pode bater na parede e voltar. É verdade, mas também pode desviar no zagueiro, matar o goleiro e um chute que nem tinha muita precisão, mas tinha muita coragem, acaba virando um número no placar. Foi o que aconteceu, inclusive, na partida contra o Villarreal. 2 gols importantíssimos para a construção da goleada, o 3-1 e o 4-1, vieram de lances assim. A defesa estava postada, o Pablo Torre chutou, desviou no zagueiro, gol. O Rafinha também fez um gol assim. Ele chega chutando de primeira, a zaga até tá na frente dele, mas ao invés do zagueiro rebater para frente, desvia na perna, mata o goleiro, gol. Não é a maneira mais bonita, mas vale 3 pontos do mesmo jeito. Então, se na troca de passes estiver difícil, vale a pena o chute. Por quê? Mesmo que a bola não entre, você já está dando alguma coisa a mais para o defensor se preocupar. E quando na jogada seguinte você engatilhar para chutar, ele já vai ter que sair para tentar fechar. Abrem espaços que não abririam para a busca da assistência. Olha que bacana, até para ter mais espaços para tocar a bola, tentar um chute de fora da área vez ou outra é muito importante. Ajuda pra caramba. Quarta chave, apostar na criatividade. Aqui já não tem nem muito a ver com o comportamento do time em campo, mas com a própria escalação que eu acredito que o Hansi Flick tem que fazer. Esse é um jogo em que o contra-ataque do adversário é uma preocupação menor do que na maioria das partidas que você vai fazer contra time de primeira divisão. É uma equipe limitada que entende as suas limitações e tenta muito mais se proteger do que criar um plano para marcar gols. Então não tem necessidade de você escalar um volante que vá para desarmar e que esteja preso à frente da defesa para matar os contra-ataques do adversário. Dá para você lançar a mão de uma escalação no meio-campo em que todo mundo tem como prioridade construir e faz isso com qualidade. Quanto mais gente com capacidade de construção tiver no meio-campo, mais difícil fica para o Getafe saber de onde que vai vir o passe-chave. Imagina Pedri, Cazador e Pablo Torre. Os 3 juntos, qualquer um deles pode fazer uma cavadinha para o Lewandowski receber na cara do goleiro. Qualquer um deles pode encontrar o Yamal nas costas da defesa e um passe magistral. Qualquer um deles pode aproveitar um facão do Rafinha e dar para ele a oportunidade de mais um gol. Porque nessa temporada o maluco tá goleador. É de tanto lugar diferente que pode vir esse passe que a defesa não vai nem saber qual é o espaço que tem que fechar. E eu te garanto que se todos eles tiverem condições físicas, o Flick vai ter coragem de usá-los. A minha única ressalva é que provavelmente o Pedri, que já vem acumulando muitos minutos nas pernas, pode estar precisando de um descanso para não sofrer riscos de lesão muscular, que é um dos grandes pesadelos da carreira desse talentosíssimo jogador. Por isso, em uma partida como essa, em casa, contra um time que está na zona de rebaixamento, talvez seja recomendável manter o Pedri no banco. Mas se não for por questões físicas, valia a pena e eu tenho certeza que o Hansi Flick teria a coragem de vir com um meio-campo 100% construtor. Com o Cazador com liberdade para avançar, Pedri ao seu lado, dividindo as responsabilidades de construção e o Pablo Torre, como já mostrou, disposto a dar assistência ou a chutar para conseguir os gols. E a quinta e última chave, Lewandowski na área. No vídeo passado eu falei o contrário, que da maneira que se comportava a defesa do Villarreal, era muito interessante ter um Lewandowski que saía da área para abrir espaço nas suas costas e o Rafinha e o Yamal e o Pablo Torre poderem aproveitar. Mas no jogo contra o Getafe, você não vai conseguir tirar a defesa da sua zona de conforto tentando atrair os zagueiros para fora da área, porque eles não saem na caça do centroavante, eles guardam posição. Então, além de não ajudar, você não ia mexer com a organização defensiva, ainda pode atrapalhar. Porque quando os armadores levantarem a cabeça, a referência não está lá na marca do pênalti. Está do lado deles, se movimentando igual um maluco,
sem ninguém correndo atrás dele. Esse é jogo para o Lewandowski fazer o que já fez contra o Valência, contra o Atlético Bilbao, contra o Rayo Vallecano. Ao invés de tentar tirar o zagueiro, empurrar ele cada vez mais para perto do próprio gol. Dessa maneira, sim, ele vai se transformar numa ameaça dupla, porque ele pode tanto usar o seu faro de gol para finalizar, quanto ele vai abrir espaço na entrada da área para que outros jogadores se apresentem para chutar. É bom que o Barcelona tenha um atacante que é capaz de fazer as duas coisas. E tanto pode vir fora da área nas partidas que pedem isso, como foi o caso do Villarreal, como ele tem a presença necessária para jogar lá dentro e vencer os duelos com os zagueiros, tanto de cabeça quanto no chão. Se o Barcelona respeitar essas 5 chaves, é flic-flac a 100% mais uma rodada. Resumindo a análise, vai ser ataque contra defesa, da mesma maneira que foi a partida contra o Valladolid. E assim como naquela rodada, todo o desenvolvimento da partida estará condicionada por quanto tempo o Getafe vai conseguir manter o 0 a 0 no placar. No jogo contra o Valladolid, o Barcelona fez um gol rapidamente, o adversário precisou se abrir e o resultado foi construído até com naturalidade. Parecia que nem estava se esforçando tanto para fazer os 7 gols. Contra o Getafe, eu acho que vai ser um pouco mais complicado. Não que tenha um nível técnico superior, é do mesmo nível, mas porque me parece um time mais confortável em perder de pouco. Não se surpreenda, se o Barcelona estiver ganhando de 2 a 0, o Getafe ficar dentro da própria área defendendo como se tivesse ele com a vantagem no placar. Por isso, talvez não seja um resultado tão elástico, mas por tudo que as duas equipes já demonstraram até agora na temporada, pelo nível técnico que a gente percebe em cada um dos times, e pelo fato de que o Barcelona está jogando em casa, é muito difícil imaginar que não vão ser mais 3 pontos, Barça 100% e mais líder do que nunca. Mas afinal, quem vai ter a missão de fazer acontecer no campo tudo isso que a gente discutiu aqui no vídeo? Vamos tentar adivinhar agora. Tá na hora da aposta da escalação. Vai ter rotação. Flick já avisou. É uma partida igual foi a anterior, em que alguns titulares não vão começar jogando para que eles possam recuperar um pouco o frescor das suas pernas. Frase dele, não minha. Só que ele não disse quem é que vai rodar. Então aqui a gente vai tentar adivinhar. Vamos lá. Iñaki Peña, Koundé, Cubarsí, Sergi Domingues, Baldé, Eric Garcia, Casadó, Yamal, Pablo Torre, Rafinha e Lewandowski. Lembrando que aqui não é a escalação que eu queria. Aqui é para tentar adivinhar o que o Flick vai fazer. Eu acho que ele vai dar descanso para o Pedri. Na próxima, eu já enxergo um descanso para o Rafinha e para o Lewandowski. A não ser que o polonês, nessa briga pela artilharia do campeonato, queira jogar pelo menos alguns minutos para meter 1 ou 2 golzinhos e manter a vantagem em relação ao Mbappé e ao seu principal assistente, os pênaltis. Meu palpite é 3 a 0 para o Barça. O Iñaki Peña começa com um clean sheet, ganha confiança e consegue ser útil para a gente nesse período em que o Barça ainda está meio zonzo com a descoberta de que vai perder o seu capitão Ter Stegen por no mínimo 7 meses. Mas e você? O que acha? Quer concordar ou discordar de alguma coisa que você viu aqui nesse vídeo? Então deixa aí nos comentários. E não esquece de deixar o teu engajamento. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Dessa maneira você não só reconhece o nosso trabalho, como também nos ajuda a continuar crescendo e levar informações sobre o Barça direto da Catalunha para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.